Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje então a gente continua a nossa discussão sobre as tabelas de símbolos, vendo outra forma de implementar. Até agora, as duas implementações que a gente viu, elas são implementações, eu sempre uso essa palavra, né? São implementações ingênuas, a gente naive, né, do inglês, né? Normalmente a gente vê isso na literatura. Por quê? Porque elas são estruturas que, apesar de funcionarem da forma que elas estão implementadas, elas não têm velocidade, né? O que quer dizer isso, né? O crescimento das operações, a ordem de crescimento das operações, elas são lineares e isso não é muito bom, porque, pelo menos das duas que a gente viu, né? Porque mesmo a tabela de símbolos usando busca binária, mesmo o encontro da chave sendo rápido, o encontro da posição da chave sendo rápido, porque é uma busca binária, e a ordem de crescimento é logarítmica, a gente ainda vai ter o trabalho de mover os elementos dentro dos arrays. Né? Então a gente vai ter movimentação de dois arrays proporcional à posição onde vai ser inserido o elemento novo. Então a gente vai ver agora, é, vai ver a estrutura de árvore binária de busca, que a gente vai tentar resolver esses problemas, tá bom? Só que antes de falar da árvore binária de busca, a gente vai um pouco antes, a gente vai começar a falar de árvore, que é uma estrutura que vocês já viram, vocês já conhecem, vocês não viram talvez em implementação, mas o conceito, pelo menos, vocês já estão familiares, tá? Então a gente vai falar de árvore, árvore binária e, por fim, de árvore binária de busca, que vai ter um outro problema que a gente vai resolver nas próximas aulas, tá? Provavelmente essa aula de árvore, essa aula 7, ela vai ser dividida em mais de um vídeo, porque nesse vídeo aqui eu vou falar da parte teórica e a gente vai entender como as operações vão ser executadas. Depois eu vou fazer um só de implementação, porque senão acho que o vídeo vai ficar muito comprido, tá bom? Bem, então pessoal, recuperando a ideia de grafo que vocês já viram lá em projeto e análise de algoritmos, né? Os grafos são estruturas formadas por vértices ou nós, né, ligados por arestas. As árvores são um tipo especial, específico de grafo. Por quê? Primeira característica que ela tem: os vértices ou os nós, a gente vai chamar de nó, eles não têm ciclo. Então, eles sempre vão ter uma relação aí, a gente vai relacionar eles, a gente vai estruturar eles de forma que eu tenho nós que são pais e nós que são filhos. Então, o nó pai tem um ou mais filhos numa zero ou mais filhos, na verdade, né? Numa árvore qualquer, tá bom? Além disso, a gente tem um nó especial na estrutura, que é o nó que não tem pai, que ele é chamado de nó raiz. Então a gente tem duas estruturas aqui de exemplo, genéricas, sem valor, sem nada dentro, né? Então a primeira árvore, a raiz é o primeiro nó, ele tem dois filhos. Esse filho aqui da esquerda tem dois filhos. Esse filho aqui da esquerda, do anterior, tem dois. Esse tem dois. E esse aqui não tem filho nenhum. Ao passo que essa outra árvore aqui, a gente não está limitando a quantidade de filhos por nó, tá? Vocês podem ter a quantidade de filhos que for necessário. Então, esse nó aqui tem três filhos e o nó do meio tem dois, tá bom? Só que a gente vai ver um caso mais específico de árvore, que é a árvore binária, que vocês já também já viram, que o heap binário, quando foi fazer o heap sort, né? Como que é o heap binário? Como que é a árvore binária? Desculpa, o heap binário ele tem uma característica também além, né, de ser árvore binária. Mas a árvore binária, cada nó tem no máximo dois filhos. Então a gente vai começar a ver aqui essas propriedades e eu vou passar um pouquinho rápido porque são coisas bem triviais que dá para vocês, depois olhando os slides com calma, entender. Mas eu acho que falando também é possível entender rapidamente, tá bom? A árvore binária é conjunto finito de elementos, chama de nó. O primeiro nó é chamado de raiz, já falei isso, formado por três subconjuntos. Então, toda árvore, pessoal, e ela é uma estrutura inerentemente recursiva, né? Porque cada nó dela a gente pode enxergar esses três subconjuntos, que é o subconjunto do nó raiz, o subconjunto da subárvore esquerda e o subconjunto da subárvore direita. Então, essas características implicam que cada nó pode ter no máximo dois filhos. Então, aqui é uma representação, a gente vai usar essa árvorezinha aqui para alguns exemplos, tá? Então, levando 6, o nó 6, vou chamar de 6, tá bom? Vou chamar o valor que está dentro. Ah, um adendo, né? Como a gente vai implementar a árvore binária de busca para representar uma tabela de símbolos,
Esses valores que estão dentro aqui são as nossas chaves, tá certo? Então, e os valores que estão associados a ela a gente não vai mostrar, tá? Até a nossa implementação, depois vai ter uma implementação mais simples, sem associação com valor para vocês fazerem exercício, tá? Mas por enquanto, mas vamos adotar isso aqui, tá bom? Aqui é uma árvore binária que ela tem inteiros como chaves e eu tenho os valores aqui. Eles não têm ordem nenhuma na ordem binária. A ordem que foi inserindo, eles foram entrando, tá bom? Na verdade, está até implementado com ordem aqui, mas a gente não está fixando ordem, tá? Então, subconjunto do nó raiz. Se eu pegar o 6 como o meu nó raiz, o subconjunto do nó raiz é o 6, o subconjunto da árvore direita é essa árvore aqui com 8, e o subconjunto da subárvore esquerda é o conjunto aqui onde tem a raiz em 2, que é um dos filhos é o filho esquerdo do 6, que tem seus filhos. Então, por exemplo, se eu pegar o 2 como raiz, eu tenho os mesmos três subconjuntos. Eu tenho o subconjunto do nó raiz, que seria o 2, subconjunto da subárvore esquerda, que é o 1, subconjunto da subárvore direita, que é o 4 e o 3. Mesmo que eu pegue qualquer um dos nós, por exemplo, eu pegue o 8, quais são os três subconjuntos dele? O subconjunto do nó raiz é ele mesmo, e o subconjunto da subárvore esquerda e da subárvore direita são conjuntos vazios, porque eu posso ter nós sem filhos ou com um filho só, que é o caso do 4 aqui, que tem só o 3 como filho. Tá bom? Outra representação de árvore, pessoal, pode ser representada usando representação de conjunto. Não é muito comum, tá? Mas vale aqui colocar que a gente pode ter esse tipo de representação. Então a ideia é que o 6 engloba o 2 e o 8, o 2 engloba o 1 e o 4 engloba o 3. Tudo bem? Bem, agora propriedades, né? O grau de um nó. O que é o grau, pessoal? É a quantidade de filhos que ele tem. Então, o 6 tem grau 2 porque ele tem 2 filhos, o 2 tem grau 2 porque ele tem 2 filhos, o 1 tem grau 0 porque ele não tem filho, o 3 também não tem filho, o 4 tem grau 1 porque ele tem um filho só, e o 8 tem grau 0 porque ele não tem filho, tá bom? A gente vai ver que tem nomes especiais aqui, né? Para algumas coisas. E uma árvore binária, o grau máximo de um nó é 2, lógico, ela é binária, pode ter no máximo 2 filhos. O grau de uma árvore é igual ao máximo dos graus de todos os seus nós. Numa árvore binária, o grau dela é, no máximo, igual a 2. Por quê? Qual que é o maior? Se eu pegar todos os graus de todos os nós de uma árvore binária, o máximo que eu posso ter é 2. Então, uma árvore binária tem grau máximo igual a 2. Aqui são definições, pessoal, que vem também intuitivamente, né? Nó pai é o nó acima, que tem ligação. Nó filho é o nó abaixo, que tem ligação com o nó de cima. Nós irmãos são os nós que têm o mesmo pai. E o nó folha ou terminal é o que não possuem filho. Aqui, pessoal, tudo ligação direta, tá certo? Um nó ligado com o outro, com essas 4 terminologias aqui. Nó folha ou nó terminal, tá? É o que não possui filhos. Então, por exemplo, o 3 e o 1, ou os que tem grau 0, né? O 8 também ali no caso. Então, aqui todas as características de todos os nós, eu não vou ficar lendo não, tá certo? Porque são propriedades assim, bem triviais, né? Vou pegar só um, vai, para falar que eu não falei nenhum. Vamos pegar o nó 1. Ele é filho do 2, ele é irmão do 4 e ele é nó folha, porque ele não tem filho, tá bom? Tem a ideia, né? Chama árvore, né? Então aqui é a raiz. Por que chama nó folha? Porque é a ideia daquele elemento que não teve ramificação. Tudo bem? Então ele é o nó terminal. Pode-se chamar também os nós que têm filhos de nós não terminais. Acho que não tem essa nomenclatura aqui, mas também não vai fazer muita diferença, tá? É fácil de entender. Agora, ancestralidade, pessoal. Quem que são os nós ancestrais? É só a gente pensar como se fosse uma árvore genealógica, né? Quem são os nossos ancestrais, né? Quem deram origem a gente? Nossos pais, nossos avós, bisavós e assim por diante. Então, os ancestrais do 3 são o 4, o 2 e o 6, certo? A ordem tanto faz. Aqui é outro exemplo de ancestral. O 6 não possui ancestral, porque ele é o nó raiz, né? Isso é propriedade, né? Tá na definição. Nó descendente é todo mundo que descende. Então, se eu tenho 6, que é pai do 2 e do 8, ele também tem um parentesco, entre aspas, com 1 com 4 e com 3. Descendente direito é todo mundo que está para subir a árvore direita. Descendente esquerdo, todo mundo que descende pela subir a árvore esquerda. Não tem ancestral direito e esquerdo, porque o ancestral é um caminho só, né?
Outra propriedade, a gente fala muito disso quando a gente está falando do merge sort, que gera aquela árvore merge. Qual que é a altura da árvore? É proporcional a log de 2. Então, o crescimento do merge sort lá no algoritmo de divisão e conquista, ele é n log n, porque eu tenho que processar n nós numa altura é, na verdade, né, lá na busca, no merge sort, eu tenho um array inteiro aqui, depois eu tenho metade, metade, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto, e assim por diante, né? Então a gente tem n nós, vamos dizer assim, n elementos por nível da árvore, numa árvore que tem altura proporcional a log de 2, né? Então, olha lá, nível de um nó é a sua distância em relação ao nó raiz. O nível da raiz é sempre zero. Então, começando do nível zero, os filhos da raiz, nível 1, os filhos dos filhos, 1 e 4, os filhos dos filhos dos filhos, nível 3 e assim por diante. Uma propriedade, uma característica, pessoal, para vocês pensarem aí enquanto eu estou falando. Numa árvore binária, o que seria o ideal para eu manipular esses elementos dela? Que ela fosse o mais alta possível, ou seja, com menos filhos, com menos ramificações que espalham ela, ou ser mais espalhada, ser mais achatada possível. O que vocês acham? Isso aí vocês são capazes de responder, né? Outra propriedade, a altura, que eu acabei já falei da altura, né? Que a altura proporcional ao log de n, lá na árvore merge, a altura ou profundidade de uma árvore é o nível do nó mais distante da raiz. Então, eu pego o meu último nível, se ele estiver no nível 3, então a árvore, a altura é 3. Se ele estiver no nível 10, a altura é nível 10. Número máximo de nós em um nível. K. K é 2 elevado a n, onde n é o nível. Tudo bem, pessoal? Então, se eu tiver no nível 3, quantos nós eu posso ter aqui no máximo? Eu posso ter 8, porque no anterior eu tinha 4, cada um dos 4 tem 2 filhos no máximo, então tenho 8 e assim por diante. Potência de 2, né, gente? Porque ela é árvore binária, né? Se fosse uma árvore ternária, né? Seria potência de 3. 3 a 0, 3 a primeira, 3 a segunda e assim por diante. Aqui a gente está trabalhando com árvore binária, que é o mais comum aí da gente ver, tá bom? Por quê? Se eu tivesse mais um nó filho, aí a gente começa a ter o problema que na hora que a gente vai ramificar, a gente precisa saber para onde que a gente vai. Quanto mais nós eu tiver como filho, mais eu tenho que ficar processando ali os filhos, e aí a gente começa a ter problema de performance, né? Problema do crescimento, da ordem de crescimento do algoritmo. Árvore estritamente binária, árvore que todos os nós têm 0 ou 2 filhos, e o número de nós de uma árvore estritamente binária é K igual, o K, né? K igual a 2n menos 1, onde n é a quantidade de nós folha. Então a gente pega a quantidade de nós folha, multiplica por 2 e subtrai 1. Então nesse caso aqui eu tenho 4 nós folha, 2 vezes 4 dá 8, menos 1, 7. Então nessa árvore ela tem 7 filhos. Beleza? Árvore completa é uma árvore binária em que todos os níveis, com exceção do último e do penúltimo, estão totalmente preenchidos e os nós sem filhos estão situados à esquerda. Essa árvore completa é uma característica do heap binário, né? O heap binário ele é uma árvore binária completa, ele tem exatamente essa característica. Uma outra característica é que se a gente pegar essa árvore aqui e olhar ela, quem que é o último nó que não tem filho? É exatamente o cara que está na metade, que é o 9, né? Lembra na construção do heap binário mínimo, né, para fazer a ordenação? Binário máximo ou mínimo a gente usa o máximo, né? Porque vai jogando a raiz para o fim, diminuindo o heap e reestruturando. O 9, vejam, essa árvore tem quantos elementos? 3, 6, 9, 10, 11. O 9 está na posição 5, que é 11 dividido por 2, divisão inteira, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é o último nó que tem filho. Se houvesse mais um filho aqui no 13, a árvore passaria a ter 12 nós, 12 por 2 dá 6, o 13 é o sexto nó na estrutura do heap binário, né? Que ela está dentro de um array. Tem lá 2K, 2K mais 1, que é o posicionamento dos filhos, e K dividido por 2, que é o posicionamento do pai. A árvore cheia é a árvore que está toda completinha, bonitinha, cheinha, tá certo? Então, olha lá, perigoso falar completa, né? Porque mistura com a outra definição. Então, é a árvore binária em que se um nó tem alguma subárvore vazia, ele estará no último nível, tá bom?
e é uma árvore estritamente binária e completa. Agora, pessoal, a gente vai falar da árvore binária de busca, que é o que vai começar a nos ajudar a ter uma ordem de crescimento menor para a inserção dos nossas chaves dentro da estrutura da tabela de símbolos, tá bom? A gente vai ver ainda que não é o ideal, mas ela já é uma melhora em relação à busca binária dentro de um array ou a sequencial mesmo, né? Invariante ou condição de existência. Essa palavra invariante, pessoal, o que quer dizer? Que ela não varia. Que sempre que eu tiver uma árvore binária de busca, eu necessariamente preciso que essas propriedades sejam aplicáveis. Estou dando o exemplo do heap binário porque é uma coisa que vocês já viram. Qual que era a invariante do heap binário? É que ele seja binário e lógico, né? Porque o próprio nome dele diz. Mas qual que é a característica principal? Depende da política de construção dele. Se ele é um heap binário mínimo, todo pai é menor que os filhos. E se ele é um heap máximo, todo pai é menor que os filhos, né? E é lógico, por consequência, né? No heap mínimo, todo filho é maior que o pai, no heap máximo, todo filho é menor que o pai. Menor ou igual, maior ou igual, né? Porque o heap binário ele assume que pode existir duplicatas. Bem, na árvore binária de busca, qual que é a invariante dela, então, ou condição de existência? Todos os nós de uma subárvore direita são maiores que o nó raiz. Então, todo mundo que tiver à direita de um nó é maior que ele. E da mesma forma, de forma reflexiva, né? Todo mundo que está na subárvore esquerda é menor que o nó raiz. Mas tá, os maiores para a direita, os menores para a esquerda e o igual. Teoricamente, pessoal, como a gente está implementando uma tabela, a gente poderia assumir que a árvore tem duplicatas? Poderia. Só que como a gente está fazendo associação com tabela de símbolos, não faz sentido a gente ter duas chaves iguais dentro da tabela. Porque se eu tentar inserir uma nova chave, a mesma chave que já existe, a gente está assumindo que a gente está trocando um valor. Lembram disso? Mas, no exercício dessa aula, vocês vão ter que implementar a busca, ordenação usando uma árvore binária de busca, e eu já forneci uma árvore binária de busca que só faz processamento de chaves, não tem valor associado, e além disso, ela aceita duplicatas, porque quando a gente vai ordenar um array, a gente pode ter mais de um elemento com o mesmo valor, né? Mas aqui para o nosso problema, para a solução do nosso problema da tabela de símbolos, chave duplicada não faz sentido. Então, cada subárvore é também uma árvore binária de busca, que é a consequência aí também do que a gente já viu, né, lá no começo da definição de árvore binária. Bem, implementação, a gente vai seguir a API da tabela de símbolos, a gente tem os métodos put para inserir, get para ler, delete para remover, contains para verificar se existe, clear para limpar a tabela, exempt para verificar se ela está vazia, get size para pegar o tamanho, get keys para obter as chaves da tabela. Bem, veremos agora a ideia por trás das operações de inserção. Sim, a gente vai ver agora as operações de inserção e remoção, que são as principais aqui, e as outras, de novo, são consequência, né? Tá. Para facilitar um pouquinho o exemplo, pessoal, a gente vai esquecer do valor por enquanto. A gente vai ver a parte do valor na hora que a gente for ver a implementação, tá? Mesmo no primeiro exemplo de implementação que eu vou passar, depois desenhando, escrevendo, a gente não vai considerar o valor, mas depois a gente olha o código para a gente ver como que isso é tratado. É uma coisa bem trivial, bem fácil de resolver, tá? De novo, é consequência da implementação, não tem nada do outro mundo. Na verdade, é uma atribuição, uma passagem de valor sucessiva entre métodos recursivos e depois atribuição no final, na hora que é criado o nó, tá? Mas a gente vai então entender a ideia, né? Só para relembrar, eu já comentei isso alguma vez, o put, quando eu faço a inserção de uma chave que já existe, ele troca o valor, chaves nulas não são permitidas, e se eu enviar um valor nulo para uma chave, isso implica que eu estou querendo remover aquela chave, tá? Isso é só uma conveniência aí dentro da implementação, que a gente está usando a implementação base aí do CDWiki, do livro Algoritmos, tá bom? Bem, então vamos lá. Vamos fazer então a inserção
como que funciona o método put. Então a árvore binária de busca inicialmente ela está vazia, então a raiz está apontando para nulo, e eu vou fazer a minha primeira inserção. Tá? ABB, árvore binária de busca, ponto put 6. Olha só, se a árvore está vazia, e eu vou inserir um novo nó nessa árvore, uma nova chave nessa árvore, é só eu criar um nó para essa chave, guardar ela dentro e apontar a raiz para ela. Outra coisa que ficou faltando, talvez até seja legal depois eu dar uma atualizada aqui nos slides, é que cada nó desse aqui é uma estrutura interna aí da árvore, que ele vai ter, lembra lá na lista, na pilha, por exemplo, que a gente tinha nós com um ponteiro para o anterior, aqui na árvore a gente vai ter um nó que tem a chave, que vai ter o valor da implementação real também, e um ponteiro para a esquerda e um ponteiro para a direita para nós. Nesse caso aqui, esquerda e direita estão valendo o quê? Nulo, tá bom? Bem, agora eu vou fazer a inserção do 8. O que que acontece? Na hora que eu chego na árvore e vou fazer a inserção do 8, a raiz já tem um elemento. Então eu tenho que comparar o 8 para verificar se o 8 é menor, maior ou igual à chave que eu estou no momento, a chave do nó que eu estou no momento. Bem, o 8 é maior que 6, então quer dizer, eu vou olhar para a direita do 6, se tiver nulo, quer dizer que é a posição onde o 8 vai entrar. Então entra o 8 e continua o processo, tá bom? Continua o processo não, e termina, né? Porque fez a inserção. Agora inserindo 7, de novo, a gente segue o caminho sempre a partir da raiz. 7 é maior ou menor que 6? É maior. Só que a direita do 6 tem o 8. 7 é menor ou maior que o 8? É menor. Aí acontece, então eu vou para a esquerda do 8. Só que a esquerda do 8 está nulo, então quer dizer, eu encontrei a posição que eu vou inserir. Chave 7. Vou inserir mais um agora. 4. Começa pela raiz. 4 é menor ou maior que 6? É menor. A esquerda do 6 está nulo? Tá. Então entra o 4. E se for igual, pessoal, a gente não vai ver esse exemplo aqui, porque se for igual, quer dizer que eu não estou mexendo na estrutura da árvore. Simplesmente, para esse exemplo aqui nosso, a gente vai ignorar. Mas se tivesse o valor associado, a gente ia atualizar o valor que está no nó daquela chave. 5. 5 é menor que 6, é maior que 4. A direita do 4 estava nulo, insere o 5. 9, maior que 6, maior que 8. A direita do 8 estava nulo, insere 9. E agora, claro, né? A gente vai inserir mais um aqui para a gente ver. Andar para a esquerda e para a esquerda. 3. 3 é menor que 6, 3 é menor que 4. A esquerda do 4 estava nulo. Entra o 3 ali naquela posição. Tudo bem? Fácil de entender, né? Depois a gente vai ver a implementação. A gente vai ver a implementação, até eu deixei fornecida a implementação iterativa, porque isso aqui é possível resolver de forma iterativa. Porque é só caminhar aqui dentro da árvore, não precisa de recursão. Eu não preciso saber de onde eu estou vindo, né? Mesmo quando precisa saber de onde está vindo, que seria a remoção, eu até coloquei uma implementação iterativa também, mas a gente vai lidar com métodos recursivos, tá, gente? A gente não vai ficar sofrendo, não, pensando como que teria que ser, como que essas coisas teriam que ser implementadas de forma iterativa, a não ser que o iterativo seja mais fácil de entender do que o recursivo, tá bom? Mas o recursivo normalmente ele faz mais sentido, principalmente para a gente que já conhece a técnica, né? Tudo bem até aqui? Agora a gente vai ver a remoção. O que acontece? Olha lá, se todos os nós de uma subárvore direita são maiores que o nó raiz, todos os nós de uma subárvore esquerda são menores que a raiz, e cada subárvore também é uma subárvore binária, também é uma árvore binária de busca. Então, agora são consequências na hora que a gente tentar fazer uma remoção. Quando eu remover um nó, eu não posso perder a invariante, que é isso aqui. Então eu tenho 4 situações. Se o nó que eu vou remover ele não tem filho, é só eu tirar ele. Se o nó que eu vou remover ele tem fio para um dos lados, ou para a esquerda ou para a direita, toda a subárvore que está pendurada, que está enraizada no nó da esquerda ou nó raiz da direita do nó que eu estou tentando remover, elas têm que subir um nível na árvore, ocupando a posição que esse nó estava. E o quarto caso é quando eu tenho nós para a esquerda e para a direita, ou seja, eu tenho um nó que vai ser removido que tem filho para os dois lados. Aí a gente vai ter que resolver isso, tá certo? Porque a gente vai ter que remontar esse pedaço de modo que a gente não perca a invariante. A gente vai ver que tem um nome para essa exclusão, tá certo?
Então, tudo que eu falei aqui, eu já comentei, nem precisei dar uma olhada aqui. Muito bem, vamos então começar a remoção. ABB delete. Vou deletar, vou excluir o 8. Ah, e se eu tentar excluir uma chave que não existe? Aí a gente vai ter que ver na implementação como que depende da implementação. Tem implementação que é silenciosa, ela não faz nada. Tem implementação que vai retornar, porque o delete vai retornar o valor. Tem implementação que vai retornar nulo, tá certo? E assim por diante. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então como funcionaria a exclusão, né? O delete para a chave 8. Primeiro passo, encontrar a chave. Então tem que percorrer a árvore usando o mesmo algoritmo, que é análogo à busca binária. Eu chego num nó, verifico se a chave que eu estou buscando é menor. Agora eu tenho que verificar se é igual, porque se for igual, quer dizer que eu encontrei. Se for menor, eu vou para a esquerda. Se for menor, eu vou para a direita. E se for igual, quer dizer que eu cheguei no nó. Então, 8 tem o 6 na raiz. 8 é maior, menor ou igual a 6? É maior, então vai para a direita. A direita tem nó. 8 é menor, menor ou igual a 8? É igual. Então, olha só, a remover. O que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho dois filhos. O que eu tenho que fazer? Quem que tem que tomar o lugar do 8? É o 7 ou o 9? É o 9, certo? Então, o que tem que acontecer aqui? O 9 tem que tomar o lugar do 8. Certo? Tudo bem? Bem, próximo. 3. Então, vou deletar o 3, vou remover o 3. 3 é menor que 6, é menor que 4. Opa, encontrei o 3. Ele não tem maior nem menor. Então, é só cortar ele. Certo? A gente vai ver essas coisas como são feitas, né? 6. Vou remover o 6. Agora, olha só. 6 tem o maior, tem o menor. O maior está sempre do lado direito, né? Tem dois filhos. O que vai acontecer? Que aqui já agora aparece o problema. O problema que é consequência dessa forma de remover. Se eu vou remover o 6, o 9 tem que tomar o lugar dele. Só que com o 9 sobe tudo que está pendurado nele. Sobe toda a subárvore direita. Aonde que eu tenho que pendurar a subárvore esquerda do 6 nessa subárvore direita para que a invariante seja mantida? Eu vou ter que pendurar no menor elemento da subárvore direita, que a gente pode também chamar o elemento sucessor do elemento que vai ser removido. Se vocês olharem a árvore binária de busca, vamos voltar aqui só para vocês enxergarem isso, e ler ela da esquerda para a direita, aqui ela está desenhada direitinho, olhando na horizontal quais elementos vão aparecendo, a gente tem exatamente esses elementos em ordem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem que é o sucessor do 6? É o 7. Certo? Não é o 8, é o 7. Se o 7 tivesse, se fosse aqui 10 e aqui 9, e ainda tivesse coisa para a esquerda, por exemplo, um 8, o sucessor do 6 é o 8, ele poderia estar mais abaixo dessa subárvore direita. O que é o sucessor? É o que vem depois, né? Vem depois na ordem. Enfim, vamos lá então, continuando aqui. Essa subárvore direita vai ocupar o lugar do 6, ou seja, a raiz da subárvore direita vai passar a estar na posição do 6, que nesse caso aqui vai ser a raiz da árvore, e a subárvore esquerda do 6 eu tenho que pendurar no sucessor do 6, tá bom? Pendurar para a esquerda, né? Isso aqui pendurado aqui, ó. Então vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. Aí vem observação. A política de remoção de nós, onde o maior nó ocupa a posição do nó excluído, faz com que, quando o nó removido possui fios para os dois lados, a altura da árvore aumente. Olha só, a altura da árvore aqui era 2, nível 0, nível 1, nível 2. Passou a ser 3, nível 0, passou a ser 4, nível 0, nível 1, nível 2. Não, 3, perdão. 0, 1, 2, 3. Opa, eu aumentei o nível. Eu quero aumentar quantidade, eu quero aumentar a altura da árvore? Não, a gente quer sempre que a árvore fique sempre o mais achatada possível. Então, esse é um dos problemas da árvore binária de busca. Na hora que eu faço exclusão, às vezes a altura da árvore cresce. Esse algoritmo de fazer a remoção, bem,
eu pego o sucessor e penduro sob a árvore esquerda, ele é chamado de Hibbard Deletion, tá bom? Hibbard foi o cara que inventou, acho que é Thomas Hibbard, tá bom? Só procurar no Google vocês vão achar. Fácil, pode procurar pelo por isso aqui, Hibbard Deletion, tá? No livro do Sedgwick tem uma seção só falando disso também. Até o primeiro resultado que vocês vão achar no Google, eu acho que é da Universidade de Oxford. Ah, eu não lembro agora exatamente. O que tá lá é de uma edição mais antiga do livro do Sedgwick, tá bom? Bem, para pensar, isso é bom ou ruim? Já falei, não é bom, porque eu aumento a altura da árvore, eu aumento a quantidade de nós que eu tenho que ficar pulando para encontrar as chaves que eu estou buscando, né? Na inserção, tem uma situação análoga que eu vou crescendo a altura da árvore? Sim, tem. Se a gente for fazendo inserção, por exemplo, inserir 1, depois inserir o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7, o que vai acontecendo com a árvore? Seguindo essa nossa ideia. Muito bem, inseri 1, a árvore estava vazia. Agora eu vou inserir 2. 2 é maior que 1, a direita do 1 está nulo. Vou inserir o 3. 3 é maior que 1, 3 é maior que 2. Vou inserir o 4. 4 maior que 1, 4 maior que 2, 4 maior que 3. 4. Vejam, a altura da árvore está aumentando. O ideal seria que inserir o 1, inserir o 2. Aqui não tem que escapar. Na hora que eu inserisse o 3, o ideal seria que eu remontasse essa árvore de forma que ela ficasse balanceada. Que ela ficasse assim. Q3, perdão. Concorda? Aí na hora que eu inserisse o 4, beleza. Porque não tem onde escapar. Eu completei o nível, né? O ideal seria isso. E a gente vai ver, esse aqui é o tópico das árvores binárias balanceadas. Por que balanceado? Você pode entender como uma balança. Na hora que ela pende demais para um lado, ela tem que se reestruturar, eu tenho que pendurar a raiz em outro lugar para que ela fique mais balanceada, que essa balança não fique muito pesada para um dos lados, tá bom? Continuando aqui então, gente, inserção e remoção são ruins nessa árvore binária de busca, né? Vou remover o 7, olha o 7, ele só tem filho à esquerda, o que vai acontecer? Eu tiro ele, toda a subárvore esquerda toma o lugar dele na árvore. Vou remover mais um, o 9. O 9 só tem filho à esquerda, toda a subárvore esquerda dele toma o lugar dele, porque ele não tem filho à direita. Vou remover o 5, ele não tem filho para nenhum dos lados. Vou remover o 4, ele também não tem menor nem maior. E a árvore está vazia, tá bom? Isso aqui eu acabei de falar, né? Tentem fazer esse exercício mental aqui depois, tá bom? Vocês fazem a leitura, mas eu já falei a consequência, tá? Antes da gente ver a implementação, a gente já viu a ideia da implementação, mas antes da gente ver a implementação, a gente vai ver o último tópico aqui em relação às árvores, que são os percursos, os tree traversals, né? Percorrer a árvore da raiz até os nós, processando todos os nós da árvore. Vocês já viram dois algoritmos de percurso em grafos que são a busca em profundidade e a busca em largura. A gente vai ver esses algoritmos aqui e agora, tá? A busca em profundidade, a gente vai ter três versões, que é a pré-ordem, a em ordem ou a pós-ordem, tá bom? Pré-ordem, em inglês é pre-order traversal, em ordem ou ordem simétrica, vocês vão ver mais esse nome aqui em ordem, que é in order traversal, e a pós-ordem ou ordem final, vocês vão ver mais pós-ordem, que é o post-order traversal. Esses três tipos de processamento, onde a gente vai simplesmente mudar onde que a raiz vai ser processada antes de fazer a invocação recursiva para continuar os próximos níveis das árvores, eles são aplicáveis em grafos também, tá bom? Só o em ordem que é problemático, porque no grafo você não sabe exatamente quantos vértices, quantos nós cada vértice tem, tá? Mas pré-ordem quer dizer que eu vou processar o vértice que eu estou depois eu vou partir recursivamente para os filhos dele, e o pós-ordem eu primeiro vou processar os filhos para depois processar o vértice
ou nó, tá bom? E o em ordem aqui vai fazer sentido na árvore binária, porque como a gente só tem esquerda e direita, a gente pode pôr o processamento no meio, exatamente, depois da chamada para a esquerda e antes da chamada para a direita. E por fim, o quarto tipo de percurso, que ele é análogo à busca em largura, em grafos, que é o percurso em nível, tá? E eu vou falar deles de novo aqui, mas aqui tem a descrição, tá? Aqui foi o que eu já falei de. Aqui, aplicações, né, gente? Para que usa essas coisas, né? Pré-ordem, cópia de árvore binária. Eu quero copiar uma árvore que a estrutura da cópia seja exatamente igual. Eu tenho que executar a pré-ordem na primeira árvore e depois inserindo esses elementos na ordem que foram processados aqui na pré-ordem. Se eu quiser criar hierarquia como índices em documento de texto, por exemplo, lá no Word você foi colocando um monte de títulos, né, usando, como que chama lá mesmo? Estilo? Acho que é estilo, né? Foi usando estilo de título, título, título. Aí você quer gerar o índice, vai lá no assistente e gera índice. O percurso em pré-ordem, lógico que lá é um grafo, né? Mas o percurso em pré-ordem vai gerar o índice, porque a gente vai conseguir hierarquizar as coisas. Tanto é que depois, nas próximas aulas que a gente for ver a implementação da fila de prioridades, o método toString delas para mostrar a fila de prioridades, que é um heap binário que vocês já viram lá na HipSort, a gente vai ser uma aula bem rápida, eu implementei, até fiz isso ontem, o toString delas usando uma pré-ordem para mostrar hierarquicamente o que está dentro do que, tá bom? Ordenação topológica, eu acho que isso aqui já é tema que vocês viram em projeto de análise de algoritmos, que envolve grafos, né? E obtenção de expressão prefixada em uma árvore de expressão. O que é essa árvore de expressão, pessoal? Por exemplo, que a gente não viu ainda o percurso exatamente, né? Mas, por exemplo, imagina que a gente tem essa árvore aqui de expressão. 1 vezes 7 mais 4. Os nossos folhas são os valores, né? E os nós não terminais são as operações. Aqui para fazer. Aqui tá bom, vai. O que é o pré-ordem, né? O pré-ordem a gente vai processar a raiz, depois os filhos. Raiz, depois vai para a esquerda e vai para a direita. Só que ele gera, se eu processar essa árvore de expressão aqui em pré-ordem, eu vou gerar a expressão prefixada, que vai dar mais 1 vezes 7 mais 4, 3. Depois eu vou falar do percurso, tá bom? Mas eu já fiz aqui de cabeça, tá? Isso aqui. Mais 1 vezes 7 mais 3, 4. O percurso em ordem aqui vai gerar a expressão infixada. Aqui, pessoal, a organização geométrica aqui não está muito boa, porque esse 7 deveria estar aqui, ó, entre o mais e o vezes. A mesma coisa o 4, entre o vezes e o mais. Mas a gente teria de forma infixada 1 mais 7 vezes 4 mais 3. Certo? É isso. Mais 7. Acho que é isso. Se eu não errei, é isso aqui mesmo. E a pós-fixada é o percurso em pós-ordem. Eu vou para a esquerda, para a direita e depois eu processo a raiz. Então seria 1, esquerda, direita, raiz. Isso, esquerda, direita, raiz. 7 4, 3, mais, vezes mais. É letrinha, hein? Se eu não errei, acho que é isso aqui. Esquerda e... Tá, 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 tá. É isso mesmo, tá bom? Bem, mas vamos ver essas coisas acontecendo e eu vou mostrar para vocês uma técnica para não se perder no meio do processo, tá bom? Tem aqui as outras aplicações, né? Depois vocês dão uma olhada. Bem, a gente vai sempre usar essa arvorezinha aqui, que é a nossa árvore que a gente fez inserção, uma árvore binária de busca, né? Ela tem invariante, né? Nossos filhos menores que os nossos pais.
A esquerda e a direita são maiores. Falei errado, né? Não tem nada a ver com nó pai. Na verdade tem, mas eu falei a definição do hippie binário, né? É, todo mundo à esquerda da subárvore esquerda é menor que o nó raiz e todo mundo à direita, na subárvore direita, é maior que o nó raiz. Então, o percurso em pré-ordem, o que a gente vai ter que fazer? A gente começa sempre pela raiz e a gente vai processar. Quando a gente estiver num determinado nó, processar ele, que é a raiz da subárvore que a gente está, e ir para a esquerda recursivamente, depois de ir para a direita. O que eu recomendo que vocês façam quando eu for fazer simulação? Para cada nó, para não se perder, depois vocês vão ver que não é bicho de sete cabeças fazer isso aqui não, só se a árvore for gigantesca, né? Mas a gente coloca um R, um E e um D em cada nó. R de raiz, E de esquerda, D de direita. E começando pela raiz, a gente vai seguindo esses três passos aqui. Então, raiz é o próprio 6, então eu vou fazer alguma coisa com essa chave. Na verdade, eu vou fazer uma coisa com o valor dela, se eu precisar fazer, né? 6. Agora eu vou para a esquerda. Ir para a esquerda quer dizer que eu estou indo aqui para subir a árvore esquerda. Chegou, raiz. Vou para a esquerda, raiz. 3, vou para a esquerda. Agora eu começo a ir para a direita. Nos outros eu ainda não fui, estão vendo? Porque chamou recursivo para a esquerda. Vai para a direita, não tem nada. Terminou o 3. Volta para o 4. Vou para a direita do 4. Tem coisa. Raiz 5. Vou para a esquerda, não tem nada. Vou para a direita, não tem nada. Agora, na hora que eu terminar o 5, eu já terminei o 4. Eu volto para o 6. E eu vou para a direita. Porque eu vou fazer toda a subárvore direita agora. E o processo vai se repetindo. Raiz, esquerda, direita. Raiz esquerda, perdão. Raiz 7, esquerda não tem nada, direita não tem nada. 8 para a direita, raiz 9, para a esquerda não tem nada, para a direita não tem nada. Terminei o percurso. Na hora que eu termino essa recursão, volta, essa aqui volta e eu terminei a execução do percurso. E olha só a ordem que gerou. 6, 4, 3, 5, 8, 7, 9. Tudo bem, pessoal? A gente está sempre pegando a raiz primeiro. Uma outra representação, tá bom? A gente enxergar, mas não precisa decorar ou memorizar isso não, tá bom? Bem, ordem em ordem, que é a ordem simétrica. Agora essa aqui vai ter uma propriedade legal, porque na hora que eu percorro a árvore em ordem, que significa eu processar esse elemento, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, quer dizer que eu vou ter isso aqui em ordem crescente, como na árvore binária de busca com aquela invariante que a gente definiu, né? Então, olha só, esquerda, raiz, direita. Põe E, R, D em cada nó, E de esquerda, R de raiz, D de direita e vai executando. Começa sempre pela raiz, esquerda do 6, esquerda do 4, esquerda do 3 não tem nada, raiz 3, direita do 3 não tem nada, terminou a recursão, volta para o anterior. Raiz vai para a direita, direita do 4 é o 5, vai para a esquerda não tem nada, raiz é o 5, direita não tem nada, terminou a recursão do 5, vai terminar a recursão do 4, vai voltar para a chamada do 6, vai processar a raiz, vai para a direita, esquerda, raiz, esquerda, esquerda, raiz, direita, volta, raiz, direita, esquerda, raiz, direita. Certo? Olha só, tá em ordem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Ela fica bonitinha. E pós-ordem, que é a ordem final, né, dessas três aí que representam a busca em profundidade em grafos, né, que são análogas, aí, que na verdade são a busca em profundidade, né, porque a árvore, como eu disse, é um grafo. A gente tem a fonte 6, tem a fonte fixa, né? Lá no grafo a gente pode variar a fonte e o percurso muda, mas aqui a gente tem a fonte fixa, que é a raiz. Então, pós-ordem, esquerda, direita, raiz. Perceba, o que muda é sempre esquerda, direita e a raiz vai estar numa posição. Na pré-ordem, lembra assim, pré vem antes, a raiz vem antes da esquerda e direita. Na em ordem, no meio, né? Esquerda, raiz, direita. E na pós-ordem ela vem depois. É igual a expressão pré, in e pós-fixada, é a mesma ideia, né? Agora pós-ordem, esquerda, direita, raiz. Põe EDR em todo mundo e vai. Esquerda, 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 direita, raiz. Voltou. Direita, esquerda, direita, raiz. Voltou, raiz, voltou, vai para direita, esquerda, esquerda, direita, não tem nada. Raiz, volta, direita,
esquerda, não tem nada, direita, não tem nada, raiz, volta, raiz. Tudo bem? Se a gente pegar agora aquela árvore de expressão lá, a gente tinha visto, vamos fazer ela de novo? Pode pegar, vou fazer a mesma, vamos ver se eu lembro os valores. Deixa eu tentar fazer isso aqui mais bonitinho para ficar geometricamente mais acurado. A gente pode até aumentar um pouco aqui, ó. Vamos pôr um menos aqui e um dividir aqui. Acabei de falar que eu quero fazer mais acurado e já tá saindo zoado já. Peraí. Mais 7 vezes menos 9, 3, dividir 10 e 1. Sei lá, algo desse tipo. Pré-ordem. Pré-ordem é raiz, esquerda, direita. Então põe o RED em todo mundo. Vamos fazer de cabeça aqui rapidinho, mas vocês coloquem para vocês não se perderem, tá bom? Então raiz, esquerda, direita. Começo no mais aqui, no nó do mais. Então, mais, vou para a esquerda, raiz, esquerda, direita, vou para a direita do mais, raiz, vou para a esquerda, raiz, vou para a esquerda, raiz, esquerda, direita, não tem nada, direita do menos é o 3, esquerda, direita, não tem nada, volto aqui por vezes, só que agora eu vou para a direita, esquerda, 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 direita, não tem nada, direita, 1, volta toda a recursão. Então essa aqui é a expressão pré-fixada dessa árvore de expressões. Agora, se eu fizer a infixada, que é o em ordem, né? É só a gente percorrer da esquerda para a direita no ranking do nó, que a gente chama, né? Que é a posição dele da esquerda para a direita. Mas a gente faz o percurso em pré-ordem. Como que é? É esquerda, raiz, direita. Esse aqui é o RED, esse aqui é o ERD. Então, é esquerda, raiz, direita. Então, vai para a esquerda do mais, vai para a esquerda do 7, o 7 vai para a direita do 7, não tem nada. Vai para a direita do mais, processo mais, perdão, porque a raiz vai para a direita, que é o vezes, vai para a esquerda, 9, vai para a direita, não tem nada. Raiz, vai para a direita, raiz, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda, não tem nada, raiz, terminou, né? Então vamos lá, esquerda, esquerda, não tem nada, raiz, raiz, direita, esquerda, 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 não tem nada, raiz, direita, esquerda, raiz, 3, direita, raiz, direita, esquerda, não tem nada, 10, direita, não tem nada, raiz, 1, para a esquerda, 1, direita, voltou. Então essa aqui é a infixada, tá bom? É lógico que aqui, pessoal, a gente teria que colocar, não está exatamente como está representado aqui, porque a gente teria que colocar parênteses. Por exemplo, essa subtração aqui do 9 com 3 teria que ser feita antes, né? Porque ele está abaixo aqui, ó. Já viu isso lá na disciplina de linguagem de programação, lembra? Que na época foi um negócio, nossa, um negócio complicado, meu Deus, uma gramática. Lembra disso? Que a gente queria, quando a gente queria tirar a ambiguidade da gramática, ou seja, e queria dar precedência aos operadores, né? Porque no caso aqui que eu coloquei sem parênteses, o vezes seria executado primeiro, mas na verdade não é isso aqui que essa árvore está representando. Eu preciso fazer primeiro a subtração. E outra coisa, esse algoritmo aqui de pré-ordem, pós-ordem, em ordem para fazer essa geração, para processar as árvores, é o que a gente fez implicitamente nos primeiros exercícios dessa disciplina, lá na parte de pilhas, tá bom? Aqueles algoritmos lá de transformação entre as expressões, eles fazem basicamente isso aqui, tá? Só que eles constroem essa estrutura não como uma árvore, mas usando a pilha, né? E agora, pós-ordem para terminar, pós-ordem é esquerda, direita, raiz. Então, esquerda, esquerda. Ó, esquerda, esquerda, direita, raiz. 7. Vai para direita. Vai para esquerda. Esquerda, 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 direita, raiz. Tá vendo? É isso que vai fazendo.
Vamos, só para não me perder aqui. Esquerda, esquerda, direita, raiz, vai para direita, vai para esquerda, vai para esquerda, vai para esquerda, vai para direita, raiz, vem para cá, vai para direita, 3, raiz, certo? Agora, vem para cá, vai para direita, vem para esquerda, esquerda, 10. Na anterior acho que eu fiz errado, né? Porque ficou, todos os operadores ficaram no meio, ficaram no fim. Acho não, fiz errado. Só apaguei aqui porque ficou zoado ali. Tá, 10, 1, dividir, 3, certo? Essa aqui é a pós-fixada, usando essa árvore de expressões. Tudo bem? E só para a gente terminar então, o em nível, pessoal, é igual a busca em largura. A gente processa o nó depois os filhos dele. A gente vai precisar de uma fila para resolver isso aqui, né? Então, olha só. 6, da esquerda para a direita, nível por nível, começando no nível 0. 6, 4, 8, 3, 5, 7 e 9. Tudo bem? Aí, pessoal, tem as variações inversas dos percursos que eles são usados em outros algoritmos também, tá? O livro Sedgwick tem bastante exemplo. Que é o que? Eu troco, ao invés de eu ir para a esquerda, eu vou para a direita, ao invés da direita, eu vou para a esquerda e a raiz fica na mesma posição. Então, o percurso em pré-ordem inverso, eu só troco em ordem, em pré-ordem, perdão, era raiz esquerda direita. O inverso é só trocar o direito e esquerda, tá bom? E o resultado é esse aqui. Vocês podem simular. O em ordem inversa, aí a gente vai ter caminhando da direita para a esquerda aqui, olha lá, em ordem decrescente, que é direita raiz esquerda, ou seja, trocou direita com a esquerda. O pós-ordem inverso, de novo, troquei direita pela esquerda. E o em nível inverso, que é iniciando do último da direita para a esquerda, também daqui para cá. Tudo bem? Bem, agora vem os exercícios, pessoal. Vocês vão ter uma lista de exercícios bem grande para fazer, que não envolve implementação. Vai ter exercício de implementação? Vai ter um. Mas esses aqui vocês já podem começar a trabalhar com essa parte teórica que já é possível fazer. Então vocês vão considerar essa árvore aqui binária. Ela é binária, tá bom? Ela não precisa se preocupar, ela não segue a invariante. Tanto é que o B está à direita do X aqui. Ela é só uma árvore binária, tá? É só para a gente extrair as propriedades dela. Olha lá. Então, quais são os nós da subárvore direita do nó A? X, B, Y. Resposta é essa. Quais são os nós da subárvore direita do nó O? O nó O. Quem é a subárvore direita? Isso aqui. P, G, H. A ordem tanto faz, tá bom? É só colocar os nós. São várias perguntinhas. Isso aqui dá pra fazer rapidinho, tá bom? E acabou. Foi até 30 perguntinhas. 30 ou 29 perguntinhas. Itens, né? Agora, exercício 7.2. São 6 itens. Aqui, se vocês vão construir árvores binárias, considerem que esses valores são as chaves e construam as árvores binárias de busca. Falei árvore binária, não, árvore binária de busca. 4. E a inserção é nessa ordem aqui, gente. Entrou o 4, depois entrou o 8, depois entrou o 7, depois entrou o 6, depois entrou o 10, depois entrou o 9, depois entrou o 3, depois o 2. Aqui é com o número também. São as chaves, né? A gente não está envolvendo o valor. Aqui são letras, caracteres. E aqui são strings. String, pessoal, ordem alfabética. Tá bom? Maria, vem João. João tá depois ou tá antes de Maria? João tá depois, né? Não, João tá antes. J vem antes de M, né? Então João seria o filho da esquerda da Maria. E assim por diante. Árvore binária de busca. Tá bom? E aí o que vai dar mais trabalho é executar os 8 percursos, ou seja, pré-ordem, em ordem, pós-ordem, em nível e os inversos para cada uma dessas árvores aqui, tá? Então a gente tem 6 vezes 8, 48 percursos para fazer. Vocês vão ficar craques em realizar isso. Como sempre, faz no papel, tira foto e gera um PDF. Põe no Moodle, tá bom? E para terminar o exercício 7.1 vai ter um projetinho, já está lá no Moodle. Eu forneço um esqueleto dessa classe aqui, Binary Search Tree Sort, ou seja, eu vou usar uma árvore binária de busca para fazer a ordenação. Lá dentro tem um método que chama sort, que ele recebe um parâmetro genérico aqui, que é o tipo do array que vai ser ordenado. E eu quero que vocês usem esse método para ordenar esse array aqui. Esse tipo ele é comparável, né? Tem que usar o compare to para decidir se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita.
na árvore, né? Isso aqui, na verdade, é só passagem. Que é a ideia? Qual que é a ideia? Sua tarefa é implementar o algoritmo de ordenação que usa uma árvore binária de busca para ordenar um array passado como parâmetro. Os testes de unidade para aceitação ou não do que deve ser feito foram implementados. Lembra lá? Botão direito no projeto teste. Se ficar verde, quer dizer que você fez certo. Use a implementação. É lógico que vocês podem me enganar, vocês podem mexer no teste, né? Mas aí vocês vão estar se enganando. Use a implementação Binary Search Tree Dup Keys, ou seja, eu coloquei uma implementação da árvore binária de busca lá já no projeto para vocês com esse nome, tem o código lá dentro dela. Eu tirei os valores, ela só aceita chaves, tá certo? Quem só vai fazer a ordenação e ela aceita chave duplicada, tá? Porque para ordenar um array, às vezes normalmente a gente tem valores duplicados, tá bom? Tá explicando isso. Tudo bem? Então, faz, implementa, testou verdinho, tá ok, zipa e manda no mundo. Tá bom, gente? Então é isso. Essa então é a aula teórica de árvore binária. Árvores, árvores binárias e árvores binárias de busca. A gente vai ver a implementação numa aula à parte, que eu vou ver se eu cravo ainda hoje. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Falou, valeu e